Minasan, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui neste lugar para gravar o capítulo 10 da série Porque o Brasileiro Sem Descendência Japonesa Decidi Morar nesse país chamado Japão. E hoje, fiquem atentos, eu vou contar para vocês qual a decisão que eu tive que tomar em relação à minha filha. Eu sou Miriam Oliveira, do canal Road 50, e vou fazer aqui uma reprise do vídeo anterior. Se vocês não assistiram ainda, gente, os vídeos anteriores eu sugiro que assistam. Eu vou deixar aqui o link da playlist para que vocês possam entender o contexto de toda essa minha história, ok? No vídeo passado eu contei para vocês que a minha filha, minha menininha, veio comigo ao Japão quando eu fui ao Brasil visitá-la. Pois bem, mas contei também para vocês qual difícil foi a vida dela aqui, nesse país, naquela casa que morávamos. Contei para vocês que ela ficava praticamente sozinha com 4 anos de idade e eu precisava definitivamente tomar uma decisão, me posicionar diante de toda aquela situação. Vamos lá para o vídeo? Foram 7 meses que minha filha ficou naquela casa em Kisarazu. Como eu disse, ela ficava bastante sozinha e eu não podia permitir que isso acontecesse. Sendo assim, o meu ex-cunhado, ele estava indo ao Brasil passear. Foi quando eu tive que perguntar para minha filha se realmente ela queria ficar comigo naquela situação ou se ela preferia voltar para os braços da vozinha dela, da família dela que estava no Brasil, dos tios, das primas. E foi quando ela decidiu que ela queria ir embora. Então, corri com todos os afazeres, como passagem, enfim, e principalmente o psicológico, né? E chegou o dia, gente, de mais uma vez eu ter que encarar uma situação extremamente difícil. Eu já tinha ficado sem minha filha uma vez, trouxe ela para o Japão, mas as coisas não correram como eu esperava. E ali eu estava diante de mais uma cena que eu não queria ter vivido. Foi quando eu levei a minha filha até o aeroporto. Foi bem difícil. Foi bem difícil ali a despedida com ela. Eu ver depois de 7 meses a minha filha ir embora. Confesso que eu voltei até em casa muito arrasada. O coração doía. E eu chorava o caminho todo. Qual é a mãe que quer viver esse tipo de situação? Qual é a filha que quer viver esse tipo de situação? Mas como eu sempre digo, nada, gente, nada nessa vida é eterno. Às vezes estamos aqui, às vezes estamos aqui, às vezes estamos lá, às vezes estamos cá. Esse negócio de morar no exterior é bem difícil porque você nunca está com a família reunida. Você nunca pode fazer uma festa e falar, olha, vamos reunir todo mundo. Não, um dia você está perto de um e longe do outro. Eu tenho mais 3 filhos aqui no Japão e dificilmente a minha filha vem para cá, mas quando vem é uma alegria, porque é quando eu consigo reunir os meus 4 filhos. E isso, gente, não tem preço, né? Mas a vida segue. E a vida tinha que seguir. Eu precisava retornar. Eu precisava voltar para minha casa. Eu precisava encarar. Eu precisava trabalhar. Entende? Porque agora eu tinha gasto dinheiro. Nós tínhamos gasto dinheiro com a passagem dela. Tinha que mandar dinheiro também para ela viver no Brasil. E fora as coisas que a gente estava fazendo aqui no Japão. Foi nessa época, gente, que Deus
na sua infinita misericórdia e grandeza, ele me apresentou mais 2 anjos, que foi um casal de japonês que trabalhava na Honda. Eles eram muito simpáticos, eles tinham 2 filhos pequenos também. Eu lembro que ele e ela, né, o casal, eles faziam uma luta chamada Shorin de Kenpo. É meio parecido com um karatê, só que ele não ensina a quebrar osso nem nada, né? É mais defesa pessoal. E aí foi quando eu achei um pouco de sentido para minha vida. Eu estava extremamente triste, né, com a ida da minha filha para o Brasil, e a vida não era só trabalhar, eu precisava fazer alguma coisa. Foi quando eu entrei na academia de Shorin de Kenpo. Foi bem legal, gente. Foi bem legal. E para a japonesada era tão legal. Eles gostavam de treinar comigo porque a maioria deles ali naquela época a estatura era muito baixa. Então para dar um golpe levantando o pé eles tinham que me acertar. E aí era muita risada, era bem legal aquilo que acontecia naquele momento. Tive alguns momentos de felicidade aí. Porém, nunca eu estava acostumada com aquela situação. Como sempre o meu ex-marido, ele estava trabalhando? Estava. Mas sempre tinha aqueles altos e baixos, né? Sempre faltava, não tinha aquele compromisso que deveria ter com uma família, entende? Até porque, gente, o meu ex-marido, ele tem acho que 8 irmãos. O pai morreu quando eles eram ainda criança. E a infância dele foi uma infância marcada de muito ódio, de... Gente, o pai dele, né? Era bastante ruim com os filhos, batia demais. Inclusive, meu ex-marido, ele foi criado praticamente na rua. Ele morou e dormiu várias vezes ali no centro de São Paulo, em caixas de papelões. Então eu acredito que ele tinha um bloqueio muito grande, vários traumas, e isso de não trabalhar e certas atitudes dele ali, certas coisas que ele faziam, já era indício de todos aqueles problemas mentais, né? Não vamos falar problemas mentais, mas problemas psicológicos que ele tinha. E eu, com apenas 16, 17 anos, não tinha estrutura nenhuma, não tinha a visão de mundo que eu tenho hoje, não tinha esses ensinamentos que temos hoje, né? Não tínhamos internet, então era difícil para mim poder cuidar de um homem com todos aqueles problemas, porque eu também tinha os meus problemas psicológicos de uma infância marcada, de uma infância triste. Então, gente, juntou 2 pessoas problemáticas para poder casar e deu no que deu, né? Mas que Deus abençoe a vida dele e da família dele lá no Brasil. Então, gente, querendo ou não, foi minha decisão casar, graças a ele, mesmo em meio a tanta tribulação que eu vivi no meu casamento com ele, nos 20 anos que nós passamos casados. É por ele que eu estou aqui nesse lugar. Foi ele que me deu visto na época, mesmo ele não querendo, não gostando do Japão, mas ele me deu essa oportunidade de estar aqui. Então, eu agradeço a Deus e agradeço a vida dele por isso. Esse casal de japonês, gente, me lembrava muito o casal de japonês que eu conheci em Tóquio. Eu não tinha perdido o contato com aquela japonesada de Tóquio. De vez em quando, ainda eu ia na casa deles. Era bem difícil, porque era longe, mas ainda eu tinha contato. Eu cheguei a levar minha filha uma vez para eles conhecerem, porque eles só tinham um filho único, homem, né? E eles amaram, né? Conhecer a minha filha. Só que assim, eles não poderiam me ajudar, eles estavam longe. Na época, a esposa dele, que a gente chamava de Obasan, ela estava doente, ela estava bem ruim. O Odi-chan também, que era o pai do Roshi-san, ele faleceu naquela época. Desculpa. Desculpa, gente. Ele faleceu naquela época, então não tínhamos tanto contato, né, que nem antigamente. Mas, por outro lado, Deus enviou esse outro casal, que me ajudou bastante, gente. Eu gostava de conversar com eles, né? Eles levavam também a gente para passear. Quando eles me levaram para conhecer o que era boliche, né, no Japão, nunca tinha ido no boliche. Gente, até hoje eu sou bem ritaxó naquilo ali. Ritaxó quer dizer bem ruim no boliche, aquilo ali é difícil de acertar, mas é interessante. Então eu aprendi a jogar um pouquinho de boliche ali com eles. Eles levavam a gente para passear em vários lugares, até porque esse casal, eles moraram fora do Japão. Então os japoneses que moraram
fora do Japão, que visitaram outros países, a mentalidade deles é totalmente diferente de um japonês que nunca saiu do Japão. Entende? Até porque, gente, dá para entender um pouquinho como funciona a mente japonesa. Tempo da guerra, não vamos negar que o Japão não foi flor que se cheira. Se vocês estudarem aí sobre a história do Japão na guerra, vai ver que eles fizeram inúmeras atrocidades. E é por isso aí que tem vários países aí, né, querendo aí destruir o Japão. Por outro lado, os Estados Unidos jogou aquela bomba em Nagasaki, em Hiroshima. Não foi certo o que os Estados Unidos fez. Nunca vou concordar com isso. Foram vidas que foram ceifadas. Eu fui até Hiroshima. É bem triste ver aquele local. Então, os japoneses, eles veem os estrangeiros, que nem eu. Eles não sabem se eu sou americana, se eu sou brasileira, se eu sou francesa. Para eles, tudo é estrangeiro. Todos eles jogaram uma bomba aqui, né, nesse país. E, infelizmente, é assim. E quando eles estão diante de americanos, de outras nacionalidades, tipo França, Itália, o comportamento deles são diferentes, o tratamento com essas pessoas são diferentes, até porque... Tá jogo? Pessoal, me perdoa que o japonês aqui do lugar que eu estou veio perguntar para mim o que eu estava fazendo, né? Na verdade, eu teria que ir lá dentro, pedir permissão para estar aqui, então eu pedi perdão para ele. Aí ele falou, não, pode continuar, não tem problema, não atrapalhando as pessoas que estão vindo visitar, tudo bem. Voltando ao vídeo, porque japonês, né, quando vê outros estrangeiros que segundo eles, o país tem um poder aquisitivo bom, como França, na época, né, Estados Unidos, tudo, eles meio que baixam um pouco a cabeça, e quando vê pessoas de países de terceiro mundo, que eles julgam países de terceiro mundo, como o Brasil, outros países da América Latina, eu vejo que o tratamento deles é um pouquinho diferente. Tem algo, gente, que me deixou muito triste no Japão. Eu não vou falar decepcionada, porque hoje, né, eu no Japão, com toda a informação que eu tenho, eu vejo por outro lado, eu tento entender o que passava na cabeça dos japoneses. Eu, por ser brasileira, né, sem descendência, brasileira pura, acontecia muito comigo o seguinte, por exemplo, eu entrava dentro de um táxi, principalmente em Tóquio, né, de um táxi para poder ir para algum lugar, e geralmente o motorista desse táxi, por incrível que pareça, eles perguntavam assim para mim, qual Sunako você trabalha? Me dê o seu cartão. Gente, eu não sabia nem o que era Sunako. Depois que eu fui entender, Sunako é um estabelecimento que os homens vão ali para beber, né, com as mulheres, enfim. E ele achava que eu trabalhava à noite. Então isso me entristecia bastante, gente, muito, muito mesmo. Aconteceu também, às vezes, de eu ir à praia, né, e não está ali de biquíni do Brasil nem nada, está até com uma como que fala aquele pano que a gente coloca aqui, esqueci o nome, gente, desculpa. E muitos deles vinham me perguntar qual boate eu trabalhava. E realmente, gente, isso me entristecia bastante. Eu não vou negar para vocês, eu vou abrir o meu coração e falar para vocês que durante muito tempo no Japão, muito tempo, eu tinha vergonha de falar que eu era brasileira por causa desses assédios que tinha no Japão. Eu falava que eu era descendente de italiano, mas eu não falava que eu era brasileira. Mas eu vou fazer o quê? Foi o Brasil que passou essa imagem lá fora. Então os japoneses, eles vão olhar o Brasil como? Não é, gente? Então hoje eu procuro entender melhor como que é a mente deles. Mas graças a Deus, depois que eu comecei, né, a aprender mesmo o japonês, eu explicava para eles que não era bem assim. E o outro lado bom é que eu sendo, né, brasileira pura e, né, tentando falar o idioma deles, eles gostam, gente, eles admiram bastante esse tipo de comportamento. Então estamos aí meio que balanceado. Não vou negar que eu fui bastante assediada nesse quesito, né? Sou ainda, mesmo com a idade que eu tenho de 51 anos, mas a gente hoje consegue equilibrar e dar risada e colocar eles no lugarzinho deles, né, gente? Mas eu já sofri muito
com esse tipo de coisa em trens, em supermercados, principalmente em fábricas. E por incrível que pareça, não era só japonês, né? Mas todo país tem o seu lado bom e o seu lado ruim, gente. Então vamos saber ali, ó, equilibrar e viver a vida e dançar conforme a música. Ali eu comecei a pensar sobre a minha vida, sobre a vida que eu estava levando. Meu casamento não era um dos melhores. Eu trabalhava bastante. E aí eu tinha que tomar as decisões, como sempre, né? Foi quando eu decidi que eu ia comprar um terreno no Brasil e construir uma casa. Como eu disse em alguns vídeos anteriores, o meu sonho de consumo era ter uma casa. Gente, vocês não fazem ideia como eu sonhava com isso. Eu disse que eu construí na minha cabeça, detalhes por detalhes, móveis por móveis. E eu pedi para fazer uma planta. Até outro dia eu estava com essa planta aí, mas terminei jogando fora. Por quê? Eu morava no barraco, né? Barraco, gente, o chão era de terra. Não tinha nem cimento vermelho, para vocês terem ideia. Então, o sonho de consumo realmente era uma casa. Então, a minha irmã morava em Guaianazes e tinha um único terreno. Quem mora em Guaianazes vai saber ali, eu não lembro o nome da rua, perto do hospital de Guaianazes. Tem uma igreja católica. O meu terreno era bem do lado daquela igreja. E aí, minha irmã disse assim, olha, tá vendendo um terreno assim, né? Vocês não querem comprar? Gente, o que eu fiz? Eu não tinha dinheiro para comprar aquele terreno à vista. Não tinha. Mas eu precisava daquele terreno, porque eu pensei, se eu comprar um terreno, eu vou construindo, ó, pico a mula do Japão e vou embora para o Brasil. Mas como nossos planos nunca é o plano de Deus, é tudo diferente. Às vezes o que eu quero não é o que Ele quer e está tudo bem, porque o que Ele quer sempre vai ser o melhor. Olha o que eu fiz, gente. Eu tive a coragem de chegar no sacho da empresa que eu trabalhava. Nem tinha muito contato com ele, nem sabia se ia dar certo, mas claro, primeiro, levantei as minhas mãos para o céu e orei a Deus que Deus tocasse no coração daquele sacho quando eu fosse conversar com ele. E pasmem você que o meu Nihongo, o meu japonês era de índio. Marquei uma reunião com aquele sacho e expliquei para ele que eu estava querendo ir embora para o Brasil e eu precisava do dinheiro para comprar um terreno e que ele descontasse o valor desse terreno no meu salário por mês. Que maravilha! Gente, eu acho que se fosse hoje, nos dias de hoje, eu não teria essa coragem. Mas naquela época eu tive, porque o desespero era tão grande que eu estava querendo ir embora para o Brasil, então não importava se ele ia falar sim ou não. Não, eu já tinha mesmo, fui atrás do sim, né? E para minha surpresa, para nossa alegria, ele emprestou dinheiro para mim, gente. Mas olha a responsabilidade que eu estava nas minhas mãos agora. Eu tinha que trabalhar dobrado para poder pagar aquele dinheiro para a empresa. Não me recordo, gente, o valor que era. Não me recordo mesmo, mas eu tinha que pagar ali uma prestação alta por mês para poder pagar, quitar esse terreno e começar a construir, certo? Então, fique comigo no próximo vídeo que eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu comprei mesmo o terreno? Eu construí alguma casa naquele terreno? O que aconteceu depois que minha filha foi embora para o Brasil? O que foi que eu fiz? Qual decisões eu tive que tomar? Gente, no próximo vídeo, fiquem atentos, porque isso tem história nova. E quando a gente acha que tudo está indo muito bem, né? Sempre tem os altos e baixos. Porém, com Deus no nosso barco, tudo vai bem. Eu costumo dizer que com Deus como nosso piloto,
ou ratatatã, o nosso destino é certo. Então você que está me escutando agora, que está passando por problemas financeiros, problemas emocionais, problemas psíquicos, não desanima. Olhe para o céu, clame a Deus, peça por socorro. Às vezes a gente conta com um, conta com outro, mas deixa eu contar um segredo para vocês. Ninguém está preocupado com o seu problema, não. É você que tem que se preocupar. E, gente, todo problema ele é feito, sabe para quê? Para ser resolvido. E eu confesso para vocês que eu sou uma pessoa que resolve problemas. A minha vida inteira resolvendo problemas. E hoje eu estou aqui contando para vocês como eu resolvi esses problemas, como que eu resolvo até hoje. Não se desesperem. Não se desesperem. Às vezes as coisas não acontecem na hora que a gente quer, no momento que a gente quer. Às vezes, gente, a sensação é que você está perdendo algo, quando na verdade você não está perdendo. É uma fase que você está passando para que Deus coloque você no alto. Creia, tenha fé. Eu costumo dizer para minha filha, creia e tenha fé. Às vezes eu decido ir para o Brasil, muitas vezes eu nem tenho dinheiro da passagem para ir, como há 2 anos atrás. Aí minha filha liga para mim e fala, mãe, você vem mesmo? Aí eu digo para ela assim, sempre, você tem fé? Porque a fé remove montanha, gente. Muitas vezes a gente não tem recurso, não tem nada, mas temos um Deus que cuida da gente o tempo todo. Não que você não precise de trabalhar, que você não precise ir atrás. Não, a Bíblia está escrito, esforça-te que eu te ajudarei. Então, de vez em quando, quando eu estou um pouquinho meio abalado, é a minha filha que fala para mim, ué mãe, você não tem fé? Cadê aquela mulher de fé? Então, gente, eu vivo e sempre vivi dentro da minha fé. E eu gostaria que vocês, ao escutar as minhas mensagens, as minhas histórias, muitos de vocês eu sei que vai se identificar com tudo isso. Olhe para o céu e veja que tem um Deus que cuida de mim, que cuida de você. Você não está só. Você não é qualquer um. Quando eu descobri que eu sou a imagem e semelhança do Criador, eu posso tudo. E você também. Então vamos lá. Se inscreva no canal, gente. Dê um like. Comente. Sabe por quê? Vocês fazendo isso, o YouTube ele vai mandar esse vídeo, enviar esse vídeo para mais pessoas. E aí junto, eu e você, nós vamos estar ajudando milhões de pessoas que precisam escutar uma história de esperança, de amor e de fé em Deus. Sayonara!